Pronto. Na nossa última aula, nós tínhamos falado até em intentona integralista e acabou, né, a nossa aula. Hoje a gente vai falar, e a gente vai concluir o Estado Novo, falando dessa modernização e tal, enfim. Então, como eu já venho dizendo a vocês, Vargas ele promoveu, de fato, pela primeira vez, políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da industrialização no Brasil. Então, pela primeira vez no período republicano. Porque, quer dizer, recolocando a frase, pela primeira vez uma política de industrialização no Brasil deu certo. Eu acho que é a maneira mais correta de dizer. Porque a gente teve a tentativa com Mauá, no Império ainda, certo? Na primeira República, né, na República Velha, nós tivemos a tentativa da política do encilhamento ainda com Rui Barbosa, que era ministro, tentou também, não conseguiu, certo? Então, é um processo, né, que só foi dar certo de fato aí com Vargas. Né? Então, virou essa política pública e, como eu estou dizendo, pela primeira vez deu certo. Até então, Mauá não conseguiu o apoio necessário. A política do encilhamento, a ideia foi boa, a execução não tão boa, que acabou gerando inflação e não gerou. Mas Vargas, de fato, conseguiu esse processo de desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Vai que um tema aí de redação de Enem cair sobre sei lá, o desenvolvimento de infraestrutura industrial no Brasil. E aí você poderia falar dessas políticas públicas que ocorreram ao longo da história do Brasil, né? Porque a industrialização do Brasil não é tão desenvolvida, poderia discutir sobre isso. Porque se pensarmos, só vai dar certo com Vargas a partir dos anos 1930, e a gente pensar que a primeira revolução industrial ela começa por volta de 1760, então o Brasil está quase 100 anos atrasado. O Brasil está aí, ou mais de 100 anos atrasado, na verdade, né? Quase 200 anos atrasado. Então, assim, o Brasil corre atrás do prejuízo, na verdade, até hoje. Beleza que hoje, falando da realidade atual da indústria, vocês veem muito bem com Monga, né? Mas hoje o Brasil já exporta produtos extremamente especializados, mas ainda somos o grande celeiro do mundo, ainda vivemos quase que das exportações quase que exclusivamente da, da agroexportação. Então o Vargas ele tentou essa substituição de importações, ou seja, tentou estimular, né, uma produção aqui no próprio país, ou seja, esse consumo de bens de consumo não duráveis, ele começa a estimular que a indústria nacional ela possa suprir o mercado nacional com essa demanda. Então, ele vai estimular essa industrialização. Começou a investir na infraestrutura brasileira. Então, algumas empresas públicas responsáveis por alguns setores infraestruturais, né, como produção de ferro, aço, energia elétrica, né, química, enfim, que é o que a gente chama de indústria de base. Então, e a gente vai ver isso também durante o período já democrático. Então, Vargas ele é um cara que ele vai focar principalmente na indústria de base. Por quê? E aí ele vai trabalhar o Estado nessa indústria de base. É como se o Estado estivesse dando uma estrutura para as outras empresas, para as outras indústrias que quisessem se instalar no país. Certo? Então essa é a ideia dele. Durante a Segunda Guerra Mundial, óbvio que alavancou a produção brasileira, porque os grandes produtores do mundo estavam em crise. Né? Isso foi importante, né, para o Brasil durante esse período aí,
obviamente, né? Porque a gente vai ter as principais potências envolvidas no conflito e, naturalmente, eles estão envoltos no esforço de guerra. Então, eles vão precisar comprar de outros países algumas coisas, né, que antes eles produziam. Então, ó, segundo a historiadora Maria Celina Araújo, o Brasil deixava de ser um país eminentemente agrícola, dependente exclusivamente do café, para entrar na rota do mundo industrial. Então vejam, quando ela diz isso, deixa de ser eminentemente, é tipo, depender quase que exclusivamente, né, de produtos agrícolas. Então, o café ali no século XIX, só o café chegou a corresponder quase 90% do que o Brasil exportava. Então veja como a dependência dos produtos agrícolas era algo forte na economia brasileira, certo? Então não é que isso acaba, e isso é o que eu bato muito na tecla com vocês. Não é, certo, que isso vai deixar de acontecer, pessoal. Isso aí não vai, né? O Brasil, mas vai deixar de ser dependente quase que exclusivamente. Então hoje o Brasil já exporta até avião, né? Mas commodities agrícolas ainda correspondem a cerca de 40% do que o Brasil exporta. O trabalhismo, né? Isso aí a gente já vem falando, na verdade, é só para reiterar a ideia, né, de que o trabalho ele seria o responsável por superar tudo do Brasil. É interessante que essa política nacional desenvolvimentista dele vai aliar um pouco do social com um pouco do econômico. Em que sentido? Eu sempre gosto de dizer isso, que assim, a gente tem o hábito hoje de comentar partidos de esquerda, partidos de direita e tal, né? Como se assim, um lado salvasse o país, o outro afundasse o país. E não é isso, tá? A diferença é que assim, a área da da esquerda prioriza o social. Então, para eles, se você desenvolve o social, o econômico se desenvolve. Para quem é de direita, eles acreditam que vamos desenvolver a economia porque o social vai se desenvolver. E Vargas ele tenta fazer um equilíbrio entre os dois. Ele vai dar os benefícios sociais, que é a legislação trabalhista, certo? Mas ao mesmo tempo ele vai focar também na industrialização. Então veja que ele tenta um equilíbrio entre o social e o econômico, tá? Ele criou o salário mínimo em 1938, que foi uma das jogadas para beneficiar os patrões, e a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT. Por que o salário mínimo foi uma jogada para ajudar essa galera? O que acontece? Antes do estabelecimento do salário mínimo, como é hoje, as pessoas trabalhavam e recebiam a cada 15 dias, certo? E aí como é que funcionava? Se a gente pensar que o mês seria a junção de 15 dias mais 15 dias, certo? Então como é que vai funcionar? O ano ele tem 52 semanas. Se pensarmos que a cada 2 semanas eu recebo metade de um salário, né? Seria a quinzena. Então eu vou dividir isso aqui por 2, que vai dar o equivalente a quantos salários? 52 dividido por 2. Isso, muito bem, galera. 26. Muito bem respondido por vocês. Então eu tenho, ó, 26 salários. Se a junção de 15 dias com 15 dias seria o equivalente a um mês de trabalho, então eu vou dividir isso aqui também por 2, que seria o equivalente a 13 salários. Então, o trabalhador, quando ele trabalhava por quinzena, ele recebia mais. E por que isso? Nem todo mês tem 4 semanas. Tem meses, né, que tem 5 semanas. Então, o trabalhador, na verdade, ele saía perdendo o equivalente a um salário no ano. Então, quando foi criado o 13º salário, em 1962, por João Goulart,
não foi nada mais que uma reparação, né, dessas perdas que o trabalhador tinha por conta da instalação do salário mínimo, certo? Mas o salário mínimo, na época de Vargas, ele era alto, ele era um salário bom, grande. Seria o equivalente hoje, certo? A cerca de R$ 3.500 o salário mínimo. Então, é um salário considerável. Peraí. E aí vem a CLT, que é quando ele fecha todos aqueles benefícios que ele tinha dado desde a época lá do governo provisório, né, até então, e aí ele consolida e coloca na Constituição. A construção de Vargas, né, como protetor dos trabalhadores, o famoso pai dos pobres, né, mas a mãe dos ricos, e ele cria o programa de rádio A Hora do Brasil, que servia para divulgar as ações do governo em todo o Brasil, porque, tipo, as pessoas não tinham acesso, não existia TV na época, né? As pessoas não tinham acesso a isso. Então, ele criou o programa A Hora do Brasil, que hoje é chamado de A Voz do Brasil, onde ele divulgava as coisas que o governo estava fazendo. E um detalhe, tá, pessoal? Isso é uma prática comum em todos os regimes autoritários. Em todo regime autoritário, o ditador, né, o mandatário, ele geralmente ele tem o hábito de ir para os meios de comunicação, certo? Para falar para as massas e tal, enfim. Com Fidel Castro era assim, com Hugo Chávez era assim, né? Com Vargas era assim, com Hitler era assim, com Mussolini era assim. Então, isso aí é uma prática comum entre eles, certo? E aí, o Dia do Trabalhador acabou se tornando, né, essa exaltação a Vargas. Como tem aí, ó, o trabalhador também, isso é uma comemoração do Dia do Trabalhador. Para controlar o que havia, né, contra ele e tal, ele cria um instrumento repressivo chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, a função do DIP basicamente era promover uma imagem positiva do governo, certo? E censurar o que fosse, desculpem, o que fosse negativo, o que fosse contrário às ideias do governo. Então, politicamente falando, ideologicamente falando, as coisas elas eram desculpem, censuradas. Tanto que, como uma das bases do governo de Vargas era o trabalhismo, tem um sambista ali muito, muito conhecido da época chamado Ataúfo Alves. E aí ele escreveu uma música chamada Bonde de São Januário. E aí no original ele dizia assim, lá vai o bonde de São Januário, sou eu, um sócio otário, e não vou trabalhar. O Deep caiu em cima e disse, olha, do jeito que tá aí, a música não pode rodar, né? Não pode ser divulgada. E aí ele teve que modificar. E aí a música ficou assim, lá vai o bonde de São Januário, sou eu, um operário, e estou indo trabalhar. Ou seja, mudou completamente o sentido da música para defender um posicionamento ideológico do governo. Então, pessoas como Niemeyer, né, na época, foram para a galera do Partido Comunista, enfim. Então, a propaganda é muito forte em regimes autoritários, em ditaduras. Então, ó, perseguir jornalistas, enfim, aquela censura que a gente sabe que em toda ditadura, em todo regime autoritário, vai acontecer. A criação de uma imagem deles, inclusive essa imagem que uma vez eu trouxe, né, eu trouxe em 2017, na verdade eu uso essa imagem desde 2014. Em 2017 ela caiu no Enem, do jeito que está aí. Né?
E aí eu comparei, tipo, os regimes autoritários justamente dentro dessa lógica aí. De um lado Hitler, né, com as crianças, e do outro Vargas com as crianças, né, fazendo uma analogia entre os regimes autoritários. Os aspectos culturais. Então, Vargas, ele vai entrar dentro daquela ideia do modernismo de criar uma identidade para o Brasil. E aí ele vai pegar grandes intelectuais do Brasil, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Então, porque para ele seria justamente essa elite aí brasileira, intelectual, que seria responsável por, como ele dizia, salvar o país, por criar essa imagem aí do Brasil. Então, apesar, e por isso, assim, eu sempre gosto de falar que os governos, eles não são totalmente bons ou totalmente ruins. Existem aspectos positivos e negativos. Todavia, né, vale salientar que o que se faz de bom não vai negar, não se nega o que se fez de ruim. Então, por exemplo, eu não tenho como negar a política habitacional, por exemplo, da época dos militares, com BNH e tal. Ah, professor, mas foi criado com FGTS, não sei o quê, que o trabalhador não tem opção. Beleza, mas foi criado um fundo ali para facilitar o acesso à casa própria. Não tenho como negar isso. Mas eu também não posso negar as perseguições, assassinatos que a gente vai ver quando tratar do assunto. Então, tem os aspectos positivos e negativos. Então, Vargas teve alguns aspectos positivos. Então, o fato dele se apoiar nessas ideias ali, né, pós-modernistas e tal, de criação de identidade nacional, isso foi importante. Porque é durante o governo dele, por exemplo, que ele permite os cultos afros, que no Brasil eram proibidos. Então, você não podia ser do candomblé, da umbanda, era proibido no Brasil. A capoeira era proibida no Brasil também. Tanto que, não sei se alguém já assistiu o filme chamado Besouro, ele tinha na Netflix, mas infelizmente foi retirado. Mas mostrava, né, essa, essas coisas ali que, que aconteciam, né, no Brasil ali durante a República Velha. Entre elas fala um pouco não, né? Na verdade o filme é em torno da capoeira. Né? Aí vale interessante. Né? Então, ó, alguns artistas, né, que tratavam das questões sociais traziam esse debate para suas obras, como a gente viu lá na Semana de Arte Moderna. Na literatura, aquela cultura negra, indígena e caipira que a gente viu também, que vocês veem na literatura. Aí a gente falou um pouquinho na história, quando falou da Semana de Arte Moderna, que é essa valorização dessa cultura, dessa cara brasileira, digamos assim. Né? Aquela sociedade patriarcal ela passa a ser criticada, tá? E o homem comum ele passa a ser mais valorizado, a ideia do homem comum, não do herói, né? Mas do, como diz ali, do negro, do caipira, do indígena. Então é isso que se passa, né, como imagem ali do Estado Novo. O governo ele se apropria dos ritmos populares, né? Então eu estava até discutindo com uma amiga minha que ela é dessa área de música e a gente falando, né, que tipo muitos ritmos eles são originalmente negros. Então o samba é um ritmo originalmente negro, né? E daí vem o pagode e tal, não sei o quê. O funk é um ritmo originalmente negro, e que eram ritmos marginalizados, e como a população branca começou a não seria vestir, aderir a esse tipo de cultura, ela começou a ser socialmente aceita, né?
Então, que antes não era, né, porque era da periferia, era dos negros e tal, né, mas a partir do momento que os grupos mais de elite começam a aderir a essa ideia, ela começa a embranquecer um pouco esse tipo de música. Tá? Isso aqui eu vou falar bem rapidinho, é mais para acesso à educação, essas coisas. Não caiu no Enem ainda, né? Então vai que é uma temática que cai, isso aqui serve de informação para vocês. Então, em 37, ele cria um novo Plano Nacional de Educação. Então, a educação deveria, tradições cristãs. Então, mesmo ainda, né, nesse momento, o Brasil sendo um país já laico, tal, já havia separação do Estado, mas a gente percebe, né, se até hoje ainda tem uma influência, imagina ali nos anos 30, nos anos 40, né? Influência aí dos ideais cristãs. Na história da pátria, né, para criar essa identidade nacional, prática de justiça e fraternidade entre as pessoas. Então, o que é importante é esse segundo ponto. Nacionalização do ensino primário, tá? Se tornou obrigatório e gratuito. Então, vejam, né? O Plano Nacional de Educação 37 ele prevê a gratuidade do ensino primário, do Fundamental 1, certo? Então, que seria hoje os anos iniciais. Então, importante isso aí. Fechamento das escolas estrangeiras, principalmente após 1939, após início da Segunda Guerra Mundial. No sul do Brasil, tinham muitas escolas alemãs, escolas italianas e tal, né? E elas deixam de existir. E até hoje, na verdade, a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes da Educação, ela prevê que o ensino no Brasil ele deve ser feito em língua nativa, ou seja, em português, com exceção das tribos indígenas que podem fazer em sua língua materna. Né? Mas, por exemplo, você não pode fundar uma escola no Brasil, né, para dar aula só em alemão. Então, não posso. O que se pode fazer, como algumas escolas começaram essa modinha agora, do bilíngue, né? Que a gente sabe que realmente, de fato, não existe. Não tem. Que no Brasil a gente não tem professores capacitados, uma grande maioria, infelizmente, para dar uma aula bilíngue. Mas se vende essa ideia, né? Infelizmente, tem gente que compra a ideia para pagar mais caro, mas que, na verdade, está pagando gato por lebre. O ensino superior foi submetido à reforma universitária, né, para justamente essa coisa da ideologia do governo. Depois os militares modificam essa estrutura que nós temos na universidade hoje. Inclusive, não sei se tem alguém aí que tem irmão, irmã, conhecido na UFPB, mas vocês viram lá a confusão que deu na universidade, né, com a eleição lá para reitor, né, porque na verdade é o seguinte, isso vem a herança da época da ditadura militar. Então, na verdade, a população acadêmica ela é consultada para saber o que é que você quer. E, tipo, os três mais votados são enviados para o presidente e o presidente escolhe um dos três. Isso é a herança da época dos militares, porque aí os militares tiravam a autonomia da universidade de escolher o seu representante. Né? Então, dava ao presidente da República essa prerrogativa, porque aí ele colocar pessoas sempre alinhadas com suas ideologias. Né? Então, até hoje, infelizmente, é assim. A gente começa a falar hoje da participação do Brasil na Segunda Guerra, talvez não dê para encerrar, certo? Mas aí a gente começa e já na próxima aula nós já iniciamos também o período da República Populista.
Então, falando do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a gente vai entender, na verdade, temos que entender um pouquinho antes. Lembra que desde lá do governo provisório, né, desculpa, do período constitucional da era Vargas, Vargas tem um dedinho naqueles regimes totalitários, autoritários da Europa. Lembra o que ele fez com a esposa de Luiz Carlos Prestes, que mandou ela para a Alemanha e tal, enfim. Então ele tinha assim umas estreitas ligações com os países totalitários da Europa, né? A Alemanha e a Itália, né? O nazismo e o fascismo, certo? Mas Vargas ele permanece neutro o máximo de tempo que ele pode. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela se inicia em 1939, se encerra em 1945, tá? E por que o Brasil entrou na guerra? Vamos lá. O Brasil entra, na verdade, porque ele é pressionado. Pressionado em que sentido? Assim como o Brasil, os Estados Unidos eles mantiveram uma política de neutralidade no início do conflito. Eles já tinham se metido na Primeira Guerra Mundial e a galera agora na Segunda Guerra Mundial fala, não, velho, isso aí é briga de europeu, deixa aí que eles se resolvam. Não vamos meter o bedelho ali na Europa naquele contexto. Então, meio que eles ignoram o que está acontecendo. Entretanto, como eles tinham uma proximidade ideológica com os países aliados, eles, né, começam a favorecer, certo, os países aliados, então mandar mantimentos, essas coisas, isso começa a desagradar os países do eixo. Diante disso, em 1941, os japoneses que tinham começado uma política imperialista por todo o Pacífico, né, resolvem atacar a base americana do Havaí, a base de Pearl Harbor. Inclusive, sobre isso, tem um filme chamado Pearl Harbor, que fala justamente... Que medo. Que fala justamente sobre esse o ataque japonês à base aérea. E aí, os Estados Unidos são forçados a entrar para a guerra e Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos da época, chega para Vargas e faz: brother, é o seguinte, esse negócio de tu tá ajudando, mandando mantimentos para os países do eixo, enquanto os Estados Unidos mandavam para os aliados, o Brasil mandava para o eixo. Isso aí não vai dar certo, não. Se eu estou indo lutar na Europa, meu amigo, para eu mandar tropa para invadir o Brasil, é dois tempos. E Vargas, temendo isso, né, ele também, que, como eu disse a vocês, ele para mim é um dos caras mais inteligentes da história do Brasil, ele faz uma série de propostas. Então, ó, o Brasil até então, ele exportava ferro. Por quê? Porque aqui a gente não tinha ainda uma companhia siderúrgica que transformasse o ferro em aço, né? Porque o aço ele é uma liga metálica. Enfim, imaginem a demanda de aço que não era a Segunda Guerra Mundial. Navios, submarinos, aviões, carros, enfim. Então a demanda era altíssima. Então o Brasil exportava o ferro e lá era transformado em aço. Então, diante disso, ele aproveita para o Roosevelt e fala: ó, eu estou querendo construir aqui uma siderúrgica no Brasil, do Estado. Agora eu não tenho dinheiro. Se você me prestar, eu construo aí e a gente negocia. Roosevelt empresta dinheiro para que Vargas possa construir. Outro acordo firmado é que os americanos queriam construir uma base aérea aqui no Brasil. Por quê? Porque a proximidade com a Europa era bem maior do que a dos Estados Unidos. E aí eles constroem a base aérea de Parnamirim, ali no início, na entrada, antes de Natal. E aquela base aérea era uma base americana, certo? E Vargas disse: ó, pois acabando a guerra, a base vem para mim. E Roosevelt aceita, e aí, de fato, o Brasil vai entrar na guerra. O que é interessante é que ninguém imaginava, né, que o Brasil fosse entrar na guerra. Tanto que se dizia que era mais fácil uma cobra fumar
do que o Brasil entrar na guerra. Tanto é que o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, era uma cobra fumando, certo? Então, ó, falta aqui 2 minutinhos para encerrar. Então, na próxima aula eu falo da chegada dos brasileiros na Europa, desse contexto da guerra, e depois a gente continua. Aquiles?